Olá, boa tarde para você. Mais um sábado de quarentena no Espírito Santo. O estado registra 54 casos de coronavírus e luta para que a transmissão não ocorra tão rapidamente aqui no Espírito Santo. Aqui comigo na edição do TN1 hoje, Dr. Crispim Cerutti, que é médico infectologista e professor da UFES, não é isso, doutor? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde a todos. Aqui estamos diante de um problema que não se vê no mundo há mais de 100 anos, desenvolvendo novos hábitos, tendo novas atitudes e, acima de tudo, nos dispondo a ter muita responsabilidade social nesse momento. Ou seja, a gente está no caminho certo, doutor, por enquanto? As medidas que estão sendo adotadas são medidas corretas. Depende muito da população uma adesão completa a essas medidas e atravessar esse período com parcimônia e com muita resiliência. Certo. Olha, é a opinião de um médico infectologista aqui do Espírito Santo, que atua na UFES, que está o tempo todo estudando também sobre essa pandemia, não é isso, doutor? Que entende desses vírus, desses tipos de bactéria. É um alerta importante, gente, que a gente faz a vocês. A gente sabe que é um embate hoje, né, doutor, entre medicina e também algumas medidas econômicas. As pessoas estão com medo do vírus e também de perder renda. Como que o senhor vê esse embate hoje? Muita coisa tem sido dita a respeito dessa situação pandêmica. O que a gente tem que lembrar é que esse vírus é bastante perigoso e ele tem um potencial de disseminação muito grande. Incontido, ele tem o potencial de chegar na casa dos milhões de casos. Então, qualquer evento que se julgue raro, por exemplo, a morte das pessoas jovens, na casa dos milhões de casos já não fica tão raro assim. E a morte de uma pessoa é um evento trágico e irreversível. Então, a gente não pode desconsiderar essas questões, simplificando o problema, dizendo que é só um agente infeccioso e que as pessoas têm que se expor. Isso não é verdade. Esse é um agente infeccioso letal e quanto mais as pessoas se expuserem, mais risco de morte existirá. Ok, doutor. O doutor vai continuar aqui com a gente durante essa edição do TN1 de hoje. Agora eu vou conversar com o nosso repórter, o Vitor Zucolotti, que está aqui no estúdio com a gente. Ele acompanhou uma coletiva agora de manhã com o governador Renato Casagrande. Não é isso, Vitor? Boa tarde. O governador anunciou algumas medidas econômicas para que essa crise econômica também não seja tão profunda quanto a gente teme? Isso mesmo. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a você que está acompanhando aí o TN1. A primeira medida são 100 milhões de reais do Fundo de Infraestrutura do Estado para empréstimo. Parte desse empréstimo aí será destinado para microempresas que podem pegar esse dinheiro, podem pegar até 30 mil reais com juros zero. A condição é comprovar que não demitiu e que também não vai demitir. Já o restante desse valor, 30 milhões, será destinado para o microempreendedor individual, que é o famoso MEI, que ele pode pegar até 5 mil reais, tem aí 6 meses de carência, podendo pagar essa quantia, né, em até 2 anos também com juros zero. Os motoristas de aplicativos que já estão inscritos no MEI poderão também ter acesso a esse empréstimo. E já a segunda medida econômica é a suspensão da cota estadual do Simples Nacional, que é um imposto pago por micro e pequenas empresas. Por 90 dias vai ter essa suspensão, que vai gerar um estímulo de 100 milhões de reais. Outras empresas de grande porte já contam aí com o fundo emergencial do Estado e também um fundo que é oferecido pelo governo federal. Isabela. Bacana, Vitor. Agora, o que o governador falou com relação às lojas fechadas? Os serviços essenciais, eles vão continuar funcionando, mas outras lojas também poderão reabrir? Como é a pressão que está tendo hoje ou não? Então, o governador falou sim sobre essa situação, porque tem muitos estabelecimentos que não são considerados essenciais, que estão abrindo as portas, descumprindo o decreto estadual, que é para manter esses estabelecimentos fechados. Existe a possibilidade do estabelecimento que continuar abrindo as portas, dele ter o alvará cassado, ou seja, não vai poder mais funcionar. Inclusive, o governador, durante essa coletiva, conversou com a gente, falou que conversou também com os prefeitos e se alguma prefeitura aí também descumprir esse decreto, que vai até o próximo sábado, existe a possibilidade também de sanções para as prefeituras. Isabela, essas são aí as orientações, as medidas econômicas e, é claro, a gente não pode não deixar de falar da situação aí, desse embate, né? Se abre ou não abre estabelecimento. Por enquanto, o Espírito Santo, aqui o governador do estado, falou que não pode. Doutor,
Hoje, inclusive, aconteceu uma carreata aqui no Espírito Santo, né? Várias pessoas, a gente tem imagens da carreata também, por favor, se puder rodar para a gente. Segundo a Polícia Militar, 80 veículos circularam pelas ruas de Vitória, pedindo a reabertura do comércio, medidas menos restringidas, né? Para que o comércio seja reaberto e a economia não pare. Como que o senhor vê esse movimento? Pessoas que saíram de Vila Velha, de Vitória, interior do estado teve também. É compreensível que as pessoas estejam angustiadas, querendo retomar suas atividades, com medo das perdas econômicas. Agora, é preciso ponderar que o outro lado da questão é um lado muito mais danoso. Quer dizer, se a gente tem um agente infeccioso circulando de forma incontida na comunidade, isso vai causar danos, isso vai causar mortes, doentes, sobrecarga do sistema de saúde e, no médio prazo, as consequências econômicas vão ser piores. Então, isso é uma análise de especialistas internacionais. Quando se tenta proteger a economia por medidas intempestivas, de formas intempestivas, no final das contas o dano econômico acaba sendo maior, porque o ônus que se traz com o número de mortes acumulados, economicamente compromete também a saúde dos países. É possível fazer o isolamento vertical pregado pelo governo federal? Então, o isolamento vertical, ele tende a inverter as tendências de morte. Isso por uma conta matemática simples. Se você tem um vírus que tem o potencial de chegar na casa dos milhões e se o que se contém só a circulação deles entre os idosos, os jovens expostos serão infectados, morrerão, e você vai ter um número de mortes maior entre jovens previamente saudáveis do que entre idosos. Doutor, a gente pode falar também da diferença desse vírus, porque muita gente fala, o H1N1 não foi tão agressivo, a gente acredita que vai ser uma coisa um pouco parecida, mas pelo que a gente está vendo no mundo todo, é um vírus, parece que ele transmite mais rápido, ele mata também mais rápido, é isso, doutor? A letalidade dele é pelo menos o dobro da letalidade do vírus da influenza, pelo menos. Ele permanece mais tempo em superfícies do que o vírus da influenza, então você pode entrar em contato com a superfície e ser infectado pelo esse vírus durante muito mais tempo. E ele é transmitido a partir das pessoas infectadas também por mais tempo, a transmissão dele é mais prolongada. Então é um vírus que ele tem um potencial de circulação bem maior do que o H1N1 ou outras formas de vírus da influenza. Certo, até porque é uma situação nova, né, que a gente tem vivido. A gente faz questão de fazer perguntas a profissionais capacitados para tirar todas as dúvidas. Reforçando aqui também, doutor, que há muitas fake news, né, nos WhatsApps, nos aplicativos de mensagens. Muita gente acredita no que quer acreditar, mas quando a gente ouve um profissional e tem a responsabilidade de apurar as informações, é nisso que a gente quer que as pessoas entendam, né, que tem diferença do que está sendo falado aleatoriamente e uma informação apurada com profissionais. Há uma outra questão a respeito dos outros vírus respiratórios, o vírus da influenza, que é o mais perigoso, aquele que a gente tem mais risco de ter evolução desfavorável, é um vírus que tem vacina desenvolvida, né? Esse é um vírus novo, não há qualquer experiência imune por parte da população, então todas as faixas etárias estão expostas a ser infectadas por ele, em maior ou menor intensidade, mas há uma suscetibilidade geral e não há como fazer a imunoprevenção, né? Então, volto a dizer, é um agente infeccioso perigoso, uma situação de pandemia, um potencial de chegar na casa dos milhões de casos se não houver medidas restritivas estabelecidas e nesse âmbito, com milhões de casos, o número de mortes será substancial e morrerão pessoas na faixa etária jovem, pessoas previamente saudáveis. Isso, o principal mito em torno disso, que deixa de ser fake news porque está sendo circulado nos canais oficiais, né? Então, o principal mito é de que isso é inofensivo para os jovens. Não é. Ele é menos danoso para os jovens, mas ele causa morte entre pessoas jovens e saudáveis também. E se espalha da mesma maneira, né, doutor? E se espalha de maneira potencialmente maior, porque ele tem uma alta transmissibilidade e ele persiste no ambiente mais tempo do que grande parte dos vírus respiratórios. Ok. Doutor, a gente tem agora a nossa matéria que mostra os 54 casos no Espírito Santo e algumas medidas que o governo também vem adotando. Vamos assistir essa matéria agora?
O estado já contabiliza 54 casos confirmados do novo coronavírus, 6 novos casos nas últimas 24 horas. Há ainda mais de 1.000 casos suspeitos para a Covid-19. Os dados foram passados após a coletiva de imprensa do governador, atualizando as medidas da sala de situação. Casagrande afirmou durante a coletiva que, em breve, o Laboratório Central vai realizar cerca de 400 testes diários. Nosso laboratório passa a fazer muito mais exames. Quando a gente começou a fazer em torno de 50, 60. Hoje, na data de hoje, a gente vai terminar o dia certamente perto de 250 exames. Então, estamos crescendo o número de exames a cada dia para a gente poder dar sustentação ao trabalho no hospital e dar tranquilidade quem está com sintomas e quer saber de fato como está. Casagrande também falou sobre a ajuda financeira que será destinada aos municípios. Estou antecipando agora uma parcela de R$16.800.000 para ser paga agora no início de abril. Então nós estamos antecipando para repassar aos municípios. Esse repasse aos municípios ajuda no trabalho de atendimento às pessoas e às famílias mais necessitadas lá no município. Quem está no cadastro único, quem recebe Bolsa Família, quem está no cadastro único ou outro critério que a prefeitura adotar. Nós vamos repassar no mês de abril, além dos 16.800.000, mais 3.100.000, que vai chegar então perto de 20 milhões de reais no mês de abril, para que os municípios possam ter, então esses 20 milhões são divididos entre os 78 municípios, para ter recursos para também aplicar nesses benefícios eventuais. O governador também falou sobre o fim do decreto de situação de emergência aqui no estado, que deve se encerrar já no próximo sábado, dia 4 de abril. A expectativa é que na próxima semana, entre segunda e sexta-feira, equipes do governo estudem a possibilidade de reabertura de comércios que estão fechados e de que forma eles podem funcionar. A gente conseguiu o resultado, mas estamos preocupados porque a palavra do presidente tem força e essa palavra levou pessoas que estavam num isolamento em casa para as ruas. Então aumentou o movimento nas ruas, infelizmente. Esse movimento todo pode atrapalhar o trabalho que a gente estava fazendo. Então, precisa observar agora nos próximos dias o que vai acontecer, porque mais movimento na rua nesse período pode fazer com que a gente perca os resultados que nós alcançamos nesse tempo. Tá, esse é o posicionamento do nosso governador Renato Casagrande. Ele reafirma, doutor, essa questão de não é o momento de sair às ruas, porque senão todo esse trabalho que a gente fez até agora não vai adiantar muito, Hoje a gente tem, inclusive, 54 casos, a gente tem a imagem, inclusive do jornal A Tribuna de hoje, vou pedir para colocar a tela aqui. Olha aqui, doutor, no Espírito Santo, 54 casos, 1.105 em investigação, 12 pessoas curadas e a maioria dos casos Vila Velha, Vitória, temos também Serra Cariacica, Cachoeiro, Linhares, Santa Teresa, Castelo e São Roque do Canaã. Como que o senhor analisa aqui no Espírito Santo essa quantidade de casos, sendo que 3 dessas pessoas infectadas estão internadas na UTI? Então, isso daí tem que lembrar que são os casos detectados. Então, além dos casos detectados, tem um grande número de infectados que não está sendo detectado. Isso é a forma de iceberg da maior parte das doenças infecciosas. O que é aparente é apenas uma parte do conjunto total de pessoas que estão atingidas pelo aquele agente infeccioso. Então, isso mostra para a gente que o vírus está circulando. E mais do que isso, toda epidemia ela tem uma curva, ela sobe, atinge um ponto máximo e declina a partir disso. Então nós estamos em plena parte ascendente da curva, é o que a gente chama de período de progressão da doença. Então nessa circunstância, qualquer coisa que se faça agora para parar as medidas preventivas pode ser dramático, porque pode alimentar essa fase ascendente da curva e nos tornar num ponto de comprometimento muito maior do que o que a gente está vendo aqui. Você chamou atenção para as pessoas que são graves internadas. Então, a letalidade no país até agora tem sido em torno de 2%. 2%. A gente está chegando em 50 e poucos casos agora. Uhum. Quer dizer, probabilisticamente, o risco de morte ele agora se torna mais real.
né? Então a gente está entrando dentro da faixa de probabilidade de que aconteçam mortes. Ok. Gente, vamos fazer um breve intervalo, a gente já vai continuar falando do coronavírus aqui no Espírito Santo com o Dr. Crispim Cerutti, que é médico infectologista e professor da UFES. Eu vou chamar o break e, antes de entrar o break, vai ter uma mensagem de um amigo do TN. A gente criou um novo quadro que é muito bacana, doutor, chamado Classificados do TN, ou seja, para a pessoa que não tem uma renda fixa, mas que tem um talento, consegue arrecadar dinheiro com esse talento, tem uma mensagem para você. Confere aí, a gente já volta. Boa tarde, meu nome é Ângela, sou aqui do Primavera Viana, trabalho com decoração de festas, também trabalho com pula-pula, algodão doce e pipoca. Ok? Se alguém estiver precisando dos meus serviços, é só me chamar no número 9888-35-126 ou no meu Instagram, Ângela Festas e Eventos. Muito obrigada pela oportunidade, vocês estão de parabéns com a iniciativa, ok? Muito obrigada. Beijão. Fui! Estamos de volta e agora a gente mostra um problema que foi tanto previsto aqui no Espírito Santo e no mundo, doutor. A falta de máscaras de proteção para profissionais da saúde. É que essa corrida nas farmácias foi tão grande que agora está faltando no PA de Cobilândia. O atendimento teve que ser suspenso, a nossa equipe esteve lá. Vamos ver a matéria. O pronto atendimento de Cobilândia está assim, de portas fechadas. O motivo está no cartaz preso à porta. PA fechado temporariamente por medida de segurança. É a mesma situação da maternidade, que funciona logo ao lado. Nos dois locais, está faltando máscaras para os funcionários e até mesmo para os pacientes. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vila Velha, que informou que já fez o pedido desse material. Um equipamento muito importante para os profissionais da saúde em meio ao combate ao coronavírus aqui no estado. A Prefeitura ainda afirmou que o produto está em falta no mercado, mas a expectativa é que chegue já neste final de semana. Com o estoque renovado, aí sim, o hospital e o PA aqui de Cobilândia voltam a funcionar imediatamente. Enquanto isso, a orientação é que a população busque o pronto atendimento da Glória em situações de urgência e emergência. No caso de urgência e atendimentos a grávidas, a maternidade de Vila Velha é a alternativa. Vale ressaltar que as unidades de saúde do município estão funcionando normalmente. O Sindicato dos Médicos do Estado fez uma orientação aos profissionais da saúde sobre os equipamentos de segurança. O Sindicato dos Médicos tem orientado toda a categoria médica que denuncie aqueles locais de trabalho que não estão oferecendo os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. É importante saber também que fomos notificados pelo Ministério Público do Trabalho para que nós tomássemos providência de exigir, tanto dos governos municipais e estadual, que providenciem todos esses equipamentos para nortear um bom andamento nos atendimentos dessa população. O presidente também informou que pediu ao governo do estado que a categoria possa ser testada para a Covid-19. Encaminhamos ao governador do estado e também ao secretário estadual de saúde ofícios exigindo os equipamentos de proteção individual para todos os médicos e profissionais da área de saúde e até mesmo a sorologia para o Covid-19 para todos esses profissionais. É muito importante a gente ter certeza que aquele profissional que ali está trabalhando não está contagiado e também disseminando essa virose para outras pessoas e até seus familiares. Olha, a informação da Prefeitura de Vila Velha é que o PA será reaberto agora 13h, o PA de Cobilândia, porque já chegaram as máscaras, e o hospital às 19h de hoje. Em Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde informou que essa semana identificou furtos de produtos por usuários ali do PA da Praia do Suá, e os diretores foram orientados a registrar um boletim de ocorrência. Um absurdo isso, né, gente? Olha, o Conselho Regional de Enfermagem também se posicionou, disse que somente esta semana recebeu 20 denúncias de falta de equipamentos de segurança e que está fazendo fiscalizações. E o Conselho Regional de Medicina diz que o Conselho e o Ministério Público do Trabalho
estão realizando já uma pesquisa para identificar os locais onde faltam esses EPIs, essas máscaras, esses equipamentos. Eu volto aqui com o Dr. Crispim Cerutti, infectologista. Doutor, é muito importante que tenha esse equipamento de proteção, porque são profissionais que estão na linha de frente, não podem ser contaminados, né? Por que está havendo furtos? Existe uma preocupação da população com a questão da máscara hoje. Quando não deveria haver, né, o maior risco de exposição a esse vírus é por contato físico com outras pessoas e contato com superfícies. Né? Mais importante é a higiene corporal, a lavagem exaustiva das mãos. A máscara, a indicação dela é para os sintomáticos respiratórios. Aquelas pessoas que estão com sintomas no ambiente domiciliar, elas devem ficar confinadas ao próprio quarto a maior parte do tempo e quando circularem no ambiente da casa, circular com máscara. É a indicação que existe para a população geral. Fora algumas situações como, por exemplo, cuidadores de idosos que estão mais próximos às pessoas de risco. Tirando essas situações, a máscara é para uso dos sintomáticos respiratórios em casa e para uso dos profissionais de saúde. Então não tem sentido as pessoas tentarem subtrair os equipamentos que os profissionais de saúde precisam utilizar no atendimento por conta de medos infundados. E esse sim é um medo infundado. Medo infundado. Hoje, doutor, sábado de sol, a gente está nesse período, né, desse decreto estadual pedindo para a gente ficar em casa, ainda há essa posição do governo, tá pedindo para que as pessoas continuem em isolamento, só que a gente foi às ruas hoje, viu que tinha muita gente circulando, praticando atividade física, a gente tem algumas imagens, se a gente puder rodar, por favor, ou seja, a gente percorreu praias de Vitória e Vila Velha, as pessoas estavam lá praticando exercícios, olha lá, o pessoal foi para a praia, tomar um sol, beleza, a gente sabe que tem que tomar um sol, é importante, né, doutor? O que o senhor acha das pessoas que estão saindo praticar atividade física ao ar livre? Pode ou não pode nesse caso? Então, o contato com o meio externo não é uma coisa absolutamente proibida. Algumas vezes você precisa sair de casa, precisa ir ao supermercado, comprar mantimento, por exemplo. Então, a questão é que quanto mais tempo você passa no ambiente externo, mais risco de contaminação das suas superfícies do corpo você tem. Então, é preciso limitar essas eventuais necessidades de saída para períodos bem curtos, nos quais se evita a aglomeração. As pessoas que saem para fazer atividade física geralmente não demoram pouco tempo e nisso aí elas estão se expondo. Então, esse é um momento de ser bastante prudente e precavido, né? Evitar o máximo possível atividades fora do ambiente domiciliar. Ok. Vamos para um rápido intervalo novamente. Você que acompanhou aí o Amigo do TN nos classificados do TN, vou dar a dica. Você pode mandar seu vídeo para a gente também. Faz um vídeo com o celular deitado, tem que ter no máximo 50 segundos e mostra o seu produto também. Seja bem criativo. Vamos acompanhar mais um Amigo do TN e um intervalo bem rapidinho. Olá, amigo do TN. Eu me chamo Eliseu e nós trabalhamos com descarte de entulho, móveis velhos, fazemos limpeza em condomínio, retiramos materiais de construção que não sejam mais em uso, galhos de árvore e damos um destino correto para o lixo. Se precisar do nosso serviço é só ligar 999 39 6391. Estamos de volta aqui no TN1, hoje com a presença do médico infectologista, Dr. Crispim Cerutti, que está aqui acompanhando o jornal com a gente, dando mensagens aí para você de casa. Doutor, a gente hoje fez uma entrevista com um médico também, um ginecologista, enquanto a nossa equipe estava mostrando o movimento nas ruas e ele tem um posicionamento um pouco diferente. Vamos ouvi-lo? Ok. Pode rodar a entrevista, por favor. O problema é o jovem sair e voltar para dentro da casa onde está o velho, a pessoa com comorbidade, o idoso que não está protegido. Então ele fica dentro de casa recluso, mas o jovem pode levar. Agora o ideal, e a opinião da maioria dos cientistas, que os jovens saiam, que trabalhem, é a força de trabalho do país, o país vai quebrar, ou melhor, já está quebrado se continuar assim. Quando ele não sai para trabalhar ou para estudar, ele não adquire a imunidade natural. Porque a gente tem uma imunidade natural, que a gente nasce com ela, na realidade é a natural que nasce, e depois tem a adquirida. A adquirida é a exposição ao vírus. E o jovem que tem um sistema imunológico melhor, ele vai expor mais ao vírus e ele vai produzir mais anticorpos. Aí um dia a pandemia vai acabar. Agora, se ficar recluso, vai ter as pandemias que a gente chama de reentrante.
pequenas pandemias, porque não vai acabar o ciclo do vírus. A deficiência dos idosos da Itália era principalmente vitamina D, porque é frio, são idosos, não saem ao sol, o hábito de tabagismo, a imunidade vai embora e aí tem que fortalecer a imunidade. Mas eu acho que o jovem tem que ir para a rua mesmo, tem que trabalhar. Não sou eu que determino isso, pelo amor de Deus. Eu só estou dando a minha opinião pessoal, aqui não é nem de médico não, tá? A gente faz questão de ouvir todas as pessoas, doutor. Eu não sei se entrou o crédito, é o doutor Elvídio dos Santos, médico, e a gente entrevistou ele hoje na rua. O que o senhor acha dessa posição dele? É uma pena, porque os médicos são multiplicadores, eles são ouvidos em termos de saúde. E ele baseia a opinião dele em uma inverdade e uma premissa falsa. A inverdade é de que a maior parte dos cientistas chegou a essa conclusão. Não é verdade. Aqueles que pensam dessa forma são voz minoritária. E a premissa falsa é de que os jovens, entrando em contato com o vírus, simplesmente vão desenvolver imunidade sem qualquer ônus. Eles estão sujeitos a risco de morte também e morrerão se muitos deles forem infectados, pessoas jovens. Isso aí é um convite à reflexão que eu faço para todos aqueles que estão querendo hoje romper esse isolamento social e voltar às suas atividades. Imaginem que se de cada 200 pessoas jovens que forem infectadas, uma morrerá. Você não vai querer que seja seu filho, seu irmão ou seu pai, né? Então é preciso pensar que esse não é um vírus banal, é um vírus perigoso e letal para as pessoas. Doutor, a gente segue o caminho da Itália. O prefeito de Milão falou que ele se arrependeu, depois desse período, de fazer o movimento Milão Não Pare. Então... Bem lembrado. Nós estamos em plena parte ascendente da curva da epidemia. Esse é o momento de maior cautela. Relaxar as medidas nessa circunstância pode levar a uma situação tão dramática quanto a de Milão e pode levar a uma necessidade de retomada de posição, como fez o governo do Reino Unido, que também tinha esse pensamento de fazer um isolamento seletivo e que depois viu que isso não funcionava e foi obrigado a voltar atrás. Ok. O ônus relacionado a isso é bastante importante, do ponto de vista principalmente de vidas humanas. Muito obrigada, doutor, pela entrevista, pela sua presença, para esclarecer para os amigos, para os telespectadores do Tribuna Notícias, essa mensagem que a gente quer passar de alerta, né? Vamos preservar vidas. Eu acredito que a economia só vai funcionar se tiver gente com saúde para trabalhar, porque a gente não quer que um parente, como o senhor falou, né, adquira doença e possa vir a falecer. A gente também pode não suportar isso emocionalmente. É uma situação muito complicada, né, doutor? Certamente. Ok, muito obrigada. Obrigado a vocês também pela oportunidade. Imagina. Muito obrigada pela sua companhia em casa. A gente se encontra à noite, às 7h20, no Tribuna Notícias, segunda edição, com mais informações para você. Até lá.